Bom, pessoal, a paz do Senhor. Aqui é o professor Maicon. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo referente às lições do primeiro trimestre de 2021, né? Como vocês sabem, a gente está trabalhando com essa revista, né? O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição de hoje, lição de número 4, que tem por título a atualidade dos dons espirituais. O objetivo dessa lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Objetivos específicos: apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Bom, eu vou tirar aqui minha foto da frente, né, para a gente poder explorar bem o infográfico. Esse infográfico, né, é do meu amigo Anomi Santos, do canal EBDview. Ele sintetiza muito bem a lição dessa semana, né, lição de número 4, por título Atualidade dos Dons Espirituais. Texto áureo. Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Tem algumas listas por aí que dizem que os dons espirituais eles ficaram retidos na época dos apóstolos. Que eles não se perpetuaram, que eles não continuaram, mas que eles aconteceram na época dos apóstolos e hoje eles não existem mais. Nós cremos diferente. Nós cremos que os dons advindas da pessoa do Espírito Santo, elas são tão atuais hoje quanto elas foram na época dos apóstolos. O Espírito Santo é o mesmo, ele ainda opera, ele ainda cura, ele ainda restaura, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Nós cremos na atualidade desses dons. Os temas grandes que a gente vai trabalhar hoje são a necessidade de dons espirituais hoje, a função dos dons espirituais e os dons revelam a unidade na diversidade. Bora lá para o slide. Leitura bíblica em classe está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Leia junto comigo, diz assim. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. É por isso que a gente está aqui, né? Para estudar, para ninguém ser ignorante acerca de assunto nenhum. Vós bem sabeis que ereis gentil, que vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém que é guiado pelo Espírito vai dizer uma coisa dessas. Anátema tem a ver com maldição, né? Dizer que ele não é ao centro da vontade de Deus, que ele não é Cordeiro de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diversos dons, mas só um Deus, só um Espírito, só um Senhor. Opa. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Nós temos uma dupla missão. Uma missão dentro e uma missão fora. A missão fora é ganhar aqueles que não têm a Cristo, que não conhecem a Cristo, que não vivem no reino de Deus ainda, para dentro desse reino. É ir aos valados, ir às campinas, ir às ruas e trazer as pessoas ao reino de Deus.
trazer as pessoas para debaixo do domínio da pessoa de Cristo, né? Esse é o papel de um evangelista, né? Cumpre, pois, o papel de evangelista. Só que uma vez que a gente traz essa pessoa para Cristo, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Nós precisamos alimentar essas pessoas, nutrir essas pessoas, né? Para que elas venham crescer no conhecimento, na graça e nas coisas de Deus, para que elas venham se desenvolver quanto corpo de Deus, quanto igreja de Cristo. Então Paulo ele tem um chamado muito grande para evangelizar os povos da Ásia Menor. Mas ele também tem um chamado pastoral muito significativo. Ele deixa cartas de cunho eclesiástico ali, eclesiológico, né? Cunho de edificação da igreja sem tamanho. Paulo ele era expert em montar igrejas, mas ele também era expert em doutrinar essas igrejas, em instruir essas igrejas. E esse é o nosso duplo papel, né? Papel com quem está fora e papel com quem está dentro, né? Quem está fora, os evangelistas têm uma tendência, né, a ir buscar mais os que estão fora. E os que têm papel de pastor, de mestre, né, eles trabalham mais fortemente quem está dentro, quem já foi ganhado pelos evangelistas e hoje precisa ser nutrido, ser alimentado, ser edificado na palavra de Deus. Próximo ponto. Ponto 1. Exortação a conhecer os dons, né? Outro dia eu estava falando sobre essa palavra, exortação. Exortar a gente interpreta como chamar atenção, como punir, né? Exortar. Mas a palavra exortar, ela tem um sentido de animar, de elevar. Entendeu? Então a gente vai exortar, a gente vai convidar, a gente vai animar as pessoas a conhecerem o dom, né? Incentivar essas pessoas a conhecerem o dom. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. 1 Coríntios 1,7. Então eles tinham os dons na igreja de Corinto. Eles tinham ali a presença muito forte de muitos dons espirituais. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e sua finalidade. Às vezes a gente quer muito buscar um dom, a gente fala, Senhor, me dá o dom de profecia, Senhor, me dá o dom de palavra, Senhor, me dá o dom de... Mas para que você quer isso? Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Qual o seu propósito? Como é que você vai usar isso dentro do plano do reino de Deus, né? Para que serve isso? Qual o objetivo? Qual o seu chamado? São perguntas que a gente tem que se fazer. E às vezes a gente não se faz, a gente quer o dom porque quer. Mas a gente não entende o que é o dom. A gente não entende como é que funciona, para que ele serve. A gente não entende, a gente só quer. Mas a gente não entende. Então bora entender, bora sentar para entender. Tem uma frase muito importante, né, muito interessante, de um grande escritor, né, que ela diz assim: aquele que não senta para aprender não está apto para ensinar. Então vamos entender, depois a gente faz uso. Pneumatikos e charisma são dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Então, quando ele vai falar em... Mas a gente sabe, o Novo Testamento tem uma grande parte dele escrita em grego, que é a Septuaginta, né? Também tem uma grande parte em grego do Velho Testamento. E o Novo Testamento tem uma grande parte em grego, né? Porque o grego era como se fosse o inglês da época de Jesus. Era a língua mais falada no mundo na época de Jesus. Então, quando se fala em dons na Bíblia, né, se usa muito os dons espirituais, né? O termo pneumatikos e o termo charisma. O adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantiva. Tom pneumatikon, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, olha só como é legal. Graça
é um favor imerecido, é um presente. E um dom é algo que é concedido a alguém, também é um presente. Então, charisma, charis, tem uma correlação. Ou seja, tudo a gente recebe, nada a gente merece. A gente não merece a graça, a gente recebe de presente. A gente não merece o dom, a gente recebe de presente do Espírito Santo. A graça de Jesus, o dom do Espírito Santo. Cuja ideia é que foi dado pela graça. Aparece 2 vezes de dons e dons. São vários tipos de charismata no Novo Testamento que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente edição. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. A lista de dons ela é muito extensa, então a gente não vai conseguir falar de todos esses dons, mas a gente vai apresentar algumas listas, algumas relações de dons. O que são os dons espirituais? A Declaração de Fé das Assembleias de Deus define dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então aqui, pessoal, a gente vai ter algumas palavras que a gente vai estar usando de maneira assim mais forte, né? Olha só, lembra que a gente falou que o batismo do Espírito Santo ele serve para nos capacitar, né? Para nos dar ousadia, para nos dar força. É uma questão de caráter muito prático, é uma questão de caráter direto. Por que a gente precisa dessa ação de caráter tão prático e tão direto? É porque a gente tem um serviço especial, específico a ser realizado. Então, se a gente tem um serviço a ser realizado, a gente precisa de quê, pessoal, para realizar um serviço que ele é muito específico? A gente precisa de ferramentas, né? Porque imagina só que a gente tem um serviço para realizar, né? Um serviço lá do pedreiro. Agora imagina que o pedreiro não tem pá, o pedreiro não tem enxada, o pedreiro não tem colher. Como é que ele realiza o seu trabalho sem as suas ferramentas? Imagina o eletricista que não tem alicate, né? Imagina o carpinteiro que não tem lá a sua chave de fenda, o seu formão, a sua desempenadeira. Como é que ele vai realizar o seu trabalho sem ser munido das ferramentas, né? Quando a gente chega num trabalho novo, uma das primeiras coisas que a gente procura é a ferramenta do nosso trabalho. Ah, mas eu trabalho de serviços gerais. Tem ferramenta. Como é que você vai limpar sem rodo, sem vassoura, sem pá? Você trabalha no escritório e o computador. Como é que você vai fazer o serviço sem o computador? Então a gente precisa das ferramentas para poder trabalhar. Então o Espírito Santo ele sabe da nossa necessidade. E ele sabe da necessidade da obra. Então, o que ele faz? Ele nos dá as ferramentas de trabalho para que a gente possa ir à seara e fazer o trabalho. Eu, no meu chamado, né, que eu creio que seja do ensino, Deus ele me dá a capacidade da interlocução, a capacidade da comunicação. Ele me dá a capacidade do entendimento de temas, interpretação de textos. Ele me capacita. Sem a capacitação do Espírito Santo, eu não consigo lecionar, eu não consigo ensinar. Até Moisés falou, né? Senhor, mas eu sou pesado de língua. Ele fala, vai que eu colocarei as palavras na tua boca. Eu vou te capacitar. Então a gente tem aqui, ó, que os dons espirituais, isso segundo quem? Segundo a declaração de fé da nossa Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, puxar mais aqui. Isso. Os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais, vêm de Deus. Concedidas por quem? Pelo Espírito de Deus ou Espírito Santo. A quem? Ao crente. Mas para quê? Para um serviço especial na execução dos propósitos de quem? Dos propósitos divinos. Então, quem é o patrão dessa obra? Quem é o chefe dessa obra? Quem é que comissiona para essa obra? Quem comissiona é Deus. E Deus nos comissiona a quem? Quem é o trabalhador? O trabalhador somos nós. Deus é o dono da obra e nós somos os ceifeiros, né? Rogai, pois, ao dono da obra que envie mais ceifeiros, mais trabalhadores. E para a gente executar o nosso trabalho, nós precisamos de
ferramentas espirituais que vão nos munir e nos capacitar para executar o serviço que nós temos a executar para o nosso Deus. Amém? Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. É temporal, nossa missão é temporal. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres, exercício do ministério. O que é isso tudo, pessoal? Isso tudo são serviços especiais que são inerentes a qual organização, a qual empresa. São serviços que eu presto para quem? São serviços que eu presto ao reino. Então eu sou um trabalhador do reino e o meu patrão é o próprio Deus. E esse serviço eu executo para o crescimento do reino através das ferramentas que me são dadas pelo Espírito de Deus. Deu para entender? Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, olha só. No batismo, no início ou ao longo da carreira cristã. Existem dons que eles são desenvolvidos ao longo do tempo. Por exemplo, a homilética, a dialética, a interpretação de texto. São dons que vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Mas também tem dons que são entregues instantaneamente. Por exemplo, o evangelista, ele já entra com os 2 pés na porta. Porque ele tem sede de salvar a alma. Ele tem desejo de salvar a alma. Então ele tem urgência. E o dom do Espírito Santo é dado a ele conforme a medida da fé. Ele pede e o Espírito capacita e dá e manda, e envia ele a fazer a obra. Todos nós devemos buscar os dons espirituais em qualquer momento da nossa carreira. E eu digo mais, assim como eu tenho numa empresa que a gente entra às vezes sem saber nada, e a gente vai aprendendo, eu aprendo ali a fazer uma planilha, eu aprendo ali a fazer um controle, eu aprendo ali a fazer um planejamento, um orçamento, e vou crescendo dentro da empresa, nós temos que ser assim no reino também. Eu chego ali, eu faço uma oração breve, sem muitas palavras rebuscadas, mas aí eu vou aprendendo a orar. E agora eu quero falar, eu quero dar uma palavra, eu quero pregar, agora eu quero evangelizar na rua. Agora eu quero olhar por enfermos. Agora eu quero ser um professor de escola dominical. E agora eu quero crescer no ministério. E eu quero me desenvolver na obra. E eu quero alcançar mais vidas. E assim a gente vai se desenvolvendo no reino. Nós temos que ter essa visão. Nós não podemos ser conformados. Mas nós temos que buscar cada vez mais e mais e crescendo dentro do reino. Aperfeiçoando os dons espirituais no reino. O apóstolo Paulo fala para nós buscarmos os dons. Inclusive o de profecia. As listas dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais. Esse número aqui não pode ser fechado. Não pode fechar esse número. Existem inúmeros, né? Existem infinitos dons espirituais. Pois interpreta como únicos apresentados no versículo 8 ao versículo 10. Né? Tem uma lista aqui, né? Bora voltar aqui um pouquinho. Bora voltar aqui um pouquinho, né? Aqui a gente vai ter aqui, ó. Porque um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outra pelo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dons. Mas não é uma lista fechada. Existem mais dons. Porque os ministérios são muitos. As necessidades do reino, elas são muitas. E a gente tem que estar preparado para qualquer adversidade que venha surgir no nosso caminho. Ora vai ser por orar para alguém. Ora vai ser por aconselhar alguém. Ora vai ser palavra de entendimento, palavra de sabedoria. Ora vai ser profecia. Ora vai ser imposição de mãos. Oração por enfermos. A gente tem que estar capacitado, porque a palavra de Deus ela diz: procura apresentar-te a ti mesmo como obreiro aprovado.
Ali Paulo fala obreiro, mas isso se aplica a todos nós. Todos nós temos que nos apresentar ao reino como soldados, prontos para a batalha, com as armas espirituais em mãos, dispostos a enfrentar qualquer desafio que venha surgir no nosso caminho. Porque a gente não é como aquele soldado que mata no campo de batalha, mas é como aquele soldado médico que entra para resgatar as almas que estão feridas lá no meio do campo de batalha. Mas o apóstolo apresenta mais duas listas de dons nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, do versículos 29 a 30. Então o próprio apóstolo ele mostra outras listas de dons. Por isso que não dá para fechar uma lista. Existem diversos dons, cada um para atender uma necessidade da obra. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de dons. A divisão mais conhecida é a seguinte, olha, existem diversos dons, mas por uma questão didática, o autor, teologicamente, separa os dons que são mencionados no texto em 3 grandes grupos, para a gente poder entender melhor a dinâmica desses dons. O primeiro grande grupo são os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. O segundo, dons de poder, que é a fé, os dons de curar e as operações de maravilhas. Isso aconteceu lá no período apostólico, ainda acontece hoje. Se nós orarmos por um enfermo, nós cremos que ele vai ser curado, porque o Espírito ainda é o mesmo. E o terceiro, dons de inspiração, que são variedade de língua, profecia e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas, como eu falei, é para entender melhor os dons, Às vezes a gente tem esse dom, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, palavra da ciência, inteligência. Se alguém é muito inteligente na tua igreja, e a inteligência dele, ela soma positivamente para o crescimento do reino, entenda, isso é um dom de Deus. Deus deu esse dom para ele. Está aí os nossos professores de escola dominical. Pessoas que têm palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento. Eles têm quem tem dons de poder, cura, opera milagres, opera maravilhas. Existem pessoas com dom de poder. E existem pessoas que manifestam a vontade do Espírito Santo de Deus, seja em profecia, seja em língua estranha, seja em interpretação de língua estranha. E assim o reino cresce. Aqui tem uma lista, Eu vou tirar aqui de novo a minha figura, para não atrapalhar o infográfico. Nós temos aqui, uma lista também. O layout foi feito pelo nosso amigo Enomi, do canal EBD Views, Explica um pouquinho esses dons. Olha só alguns deles, Os dons de revelação, saber sobrenatural, sabedoria, poder sobrenatural para resolver problemas tidos como indissolúveis. É o exemplo lá de Salomão, com as 2 mães que tinham uma disputa por um filho, e ele conseguiu dar uma solução lógica, sábia, para aquela questão. Existem grandes mestres no nosso meio que são munidos de grande sabedoria. Palavra da ciência, poder sobrenatural para conhecimento de fatos e circunstâncias que estavam ocultos, Nossos professores de escola dominical, os mestres da Igreja do Senhor, que tem uma inteligência, uma capacidade de percepção, de análise assim sobrenatural. Discernimento, poder sobrenatural para distinguir se manifestações espirituais são ou não são autênticas. Dons de poder, fé, poder sobrenatural para crer em ocasiões especiais ou mesmo impossíveis. Curar, poder sobrenatural para atuar na cura de doenças ou enfermidades. Maravilha, poder sobrenatural para atuar na esfera do natural a fim de mostrar o poder de Deus, fazer coisas que o homem não consegue explicar. Dons de inspiração, profecia, mensagem profética dada sob revelação do Espírito Santo, pode ser por sonho ou por palavra. Línguas, poder para falar a língua nunca antes falada por quem profere, sendo essa língua ininteligíveis aos ouvintes ou não, Porque como a gente falou, existe a glossolalia, que ela não pode ser entendida pelos ouvintes, e existe a xenolalia, que pode ser entendida por quem ouve, Interpretação, torna inteligíveis as línguas de êxtase inspiradas pelo Espírito Santo de Deus aos ouvintes. De repente tem alguém ali,
que é usado no mistério e começa a falar em línguas, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, tem aquela pessoa que tem o dom de interpretar essas línguas para a nossa língua. Classificação bíblica. Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2 e 5, que duas vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, como e a outro pelo mesmo espírito, né? O texto fala um e o outro pelo mesmo espírito, e a outra variedade de línguas, né? Nas outras vezes, o termo usado para outros é allos, outro do mesmo tipo. Se significa uma classificação de divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5, 2. Assim, ó. A. Dons de ensino ou pregação. Palavra da sabedoria, palavra da ciência. Ó. 2 dons. Se ele falar ali de 2, 5 e 2. 2 dons, né? Seriam os dons de ensino ou pregação. A palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Dons de ministério. Ele separa aqui a fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia e dom de discernir espíritos. E o outro, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Essa é a classificação do Stanley M. Orton, né? Que segue essa divisão do 2, 5, 2. Ponto 4. Para que servem os dons espirituais? Servem para o que for útil. Se não for útil, não tem sentido, né? Tem gente que quer o dom, mas não sabe para quê. Tem gente que quer o dom, mas não sabe aplicar. Né? Um dos dons que é muito pedido, às vezes pela juventude, é o dom do louvor. Ah, eu quero ter uma voz bonita, eu quero cantar bonito. Ou então o dom da pregação. Eu quero pregar bonito, eu quero ter aquela palavra ousada. Mas para que você quer esse dom? No que isso vai edificar a igreja? Você quer cantar para mostrar o seu talento? Você quer pregar para falar que você fala bonito, que você tem autoridade? Os dons são para aquilo que é útil para a igreja, para aquilo que é útil para a obra de Deus. Nós temos que ter isso em mente. Nunca é para nós, sempre é para a igreja ou para aqueles que estão no mundo, né, perdidos. Mas o objetivo é prático. Dom tem que ser prático. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Eu já ouvi falar de pastor que tinha dom de palhaço. Ele tinha um jeito que capacitava ele a ser um bom palhaço. E aí ele foi para uma vila lá na fronteira do Brasil com outro país. E lá não tinha crente. Ele se vestiu de palhaço e foi convidar as crianças para virem para a igreja. Ganhou as crianças para Jesus, ganhou os pais para Jesus. E hoje a igreja está consolidada. Porque ele precisava trazer aquelas almas para dentro da igreja. Então Deus capacitou ele com um dom sobrenatural, natural também, né? Para aquilo que era útil para a obra. E tem quem vai criticar. Ah, isso aí não é cabível. Não sei se é, não sei se não é. Não cabe a mim julgar, mas foi útil. A obra está lá, o trabalho foi feito. E na minha percepção, eu, professor Maicon, é muito melhor o pastor se vestir de palhaço, trazer almas para o reino de Deus, do que ele se vestir de terno e gravata e ficar sentado sozinho dentro da igreja, pregando para as paredes. Porque o dom é para ser usado. O dom é para o que for útil. O dom não é meu, não é para o meu luxo, não é para eu esbanjar, dizer que eu tenho. É para eu aplicar na seara para trazer almas, para trazer pessoas para o reino ou para orientar as que caírem debaixo das minhas mãos, para instruir os que estão debaixo das minhas mãos. É para isso que serve o dom. O dom é para o reino, não é para mim. O dom é para o reino. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. E, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não é você que escolhe como você usa o seu dom. É a igreja. É da maneira que ela precisa que seja feito. A igreja precisa ser edificada. Ela precisa de alguém que pregue a palavra.
Ela precisa de alguém que inspire a igreja a louvar a Deus, né? Há pouco tempo atrás, o canto na igreja era o canto congregacional. Toda a igreja cantava junto para louvar e engrandecer a Deus. E os músicos tinham um papel congregacional. Era envolver a igreja nessa esfera espiritual de adoração para conduzir a igreja a adorar a Deus. Hoje tem muitas igrejas que o músico ele adora lá isolado. É só ele adorando a Deus lá e a igreja virou um mero espectador, ouvinte. E o papel da igreja é adorar a Deus. Então, vamos rever alguns dons, como é que a gente está aplicando alguns dons, né? Tem gente usando o dom de sabedoria, o dom da dialética, para vender produto. Virou coach. Está vendendo produto gospel, né? Está vendendo pacote de bênção na internet, na televisão. Vamos repensar como é que a gente está usando os dons. É para o crescimento do reino? É para a edificação da igreja? Ou é para o nosso crescimento e para a nossa própria vanglória, edificação? Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Tem gente que tem dom, mas infelizmente não vai ser salvo. É aquele que vai dizer: Senhor, mas em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu louvava na banda, eu louvava no coral, eu fazia parte do quarteto, eu fazia parte do conjunto. Mas o dom é para a edificação da igreja. Deus deu porque a igreja precisava. Mas ele próprio não soube fazer o uso daquilo que Deus entregou nas mãos dele. Então, não é um atestado de santidade. Deus vai permitir que aquela pessoa pregue, que ela ensine, que ela cante, porque a igreja precisa. E o propósito de Deus é com a sua igreja. E ele não vai deixar a igreja carente, sem alimento, sem substância, porque o vaso não quer se consertar. Ele vai usar. Só que essa pessoa vai pagar preço diante de Deus. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todos e é pecado. Só lhe deu glória. O dom é dele. Ele está na minha mão hoje porque é interesse dele que esteja na minha mão. É que nem quando eu estou na empresa. Eu estou na empresa, eu faço um trabalho corporativo de logística, eu recebo um notebook, eu recebo um celular, eu recebo material de escritório e não é meu. Não é para o meu uso, não é para o meu luxo, é para o trabalho que eu estou realizando. E eu tenho que prestar conta do que está na minha mão para o meu chefe. É dele, pertence a ele, só está comigo, para o trabalho que ele me deu para fazer. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que prestar conta. Está aqui, ó, tu me destes, eu estou te devolvendo. Tu me deste um notebook, tu me deste um celular. Está aqui o celular, está aqui o notebook. Eu fechei os contratos, eu fiz as vendas, eu fechei os negócios, organizei os processos. Está aqui, ó. Agora Deus te deu um dom. Tu tem usado o dom que ele te deu? Tu tem algo para apresentar a Deus? Deus está aqui, ó. O dom de louvor que tu me deu está aqui, ó. Ganhei tantas almas. Fiz isso para o teu reino, edifiquei a tua igreja. Ensinei. Toda a escola dominical estava lá, apto a dar aula, a ministrar, a instruir. Eu estava lá. Está aqui, Senhor. É teu, tu me deste. Estou te devolvendo. Tem a parábola dos talentos. Volte lá e leia a parábola dos talentos, né? Do homem que foi ao campo e distribuiu os seus talentos entre seus trabalhadores. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12,6. São 3 classes de manifestações, os quais revelam a atuação de Deus Trino. Diversidade de dons atribuídos ao Espírito, diversidade de ministérios relacionados ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Existem diversos dons, uma grande diversidade de dons em diversas categorias, mas todos eles têm o mesmo objetivo: trazer as pessoas para o reino e edificar a igreja do Senhor. Temos diversidade de dons.
de ministérios e de operações, mas é só um, é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um conforme quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece inspiração. Mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus e Pai, né? E o único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às três pessoas da Trindade. Então os dons, eles são dados pelo Espírito Santo, mas eles manifestam a vontade de Deus, do Deus Trino, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Se deixe ser usado por Deus, deixe Deus te capacitar com dons para que você possa executar uma grande obra na presença dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra, isso é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. Então os dons são atuais. A missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Então entendemos que existem diversos dons. Quem dá esses dons é o Espírito Santo, é Deus. Os dons continuam pertencendo a Ele, está na nossa mão por um período específico para que a gente realize uma obra e um dia vai ser pedido contas. Então busque os dons espirituais e use os dons espirituais para aquilo que for útil para a obra de Deus. Tá bom? Eu sou o professor Maicon, essa foi a lição dessa semana. Muito obrigado por tudo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?